sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Boa tarde! Sejam muito bem-vindos à live da Nutrisoma Cursos de hoje, que a gente tem uma convidada muito especial para o pessoal do comportamento alimentar, que está ansioso para o nosso curso do dia 25 de setembro. A gente tem muita coisa para falar com ela. A Paulinha, a Paula Teixeira. Vamos ver se ela já chegou. Sejam bem-vindos. A gente modificou o nosso horário. Vamos testar esse horário novo das 17 horas. Eu sei que é mais cedo, mas pelo menos a gente acaba não competindo com tantas lives que estão acontecendo ao mesmo tempo. A Silvia Cunha já chegou, a psicóloga da nossa equipe, o Ismael, a Márcia, bem-vindos. Ana, a gente vai falar com ela sobre a idealização, da onde é que veio essa super ideia do exercício intuitivo, que tem tudo a ver com a nutrição comportamental, que tem tudo a ver com transtornos alimentares e tudo que a gente precisa saber para não só indicar o melhor exercício, as melhores orientações nutricionais, mas também fazer uma prevenção bacana, né? O que vocês sabem sobre exercício intuitivo? Podem fazer as perguntas de vocês, tá? Eu tenho várias perguntas para fazer para ela. Ela é doutora, ela sabe tudo de transtornos alimentares, mas ela é educadora física. Mas ela sabe mais de comportamento alimentar e de transtornos alimentares do que muita nutricionista. Paula Teixeira, vamos ver se você já chegou. Ela é doutora em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela também foi coordenadora lá da imersão em transtornos alimentares. Eu tive lá, fiz o curso com ela. Ó, ela já disse que tá aí. Vamos chamar ela. Chegou a Paulinha. A Glaube chegou também. Oi, Paula! Querida, bem-vinda! Como é que tá a conexão? Vocês estão ouvindo? A Paula eu não tô ouvindo. Agora acho que voltou. Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, então tá bom. Querida, saudade de ti. A última vez, acho que foi no final do ano, né? Que a gente participou aqui em Porto Alegre do teu workshop de exercício intuitivo, que foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Depois tu vai falar um pouquinho sobre esse workshop, porque o pessoal com certeza vai querer saber se vai ter de novo. Sim. Nossa, e a gente nem imaginava que ia passar o ano com essa pandemia, né? Desse jeito, né? É verdade. Mas que bom que a gente pelo menos pode se encontrar dessa forma, né? Que é um jeito, né, internet de se ver e de trocar uma ideia. Sim, E vou deixar salva essa live pra gente. Hã? Agradeço o convite. Ah, imagina, a gente ficou muito feliz de ter aceitado. Paulinha, conta um pouquinho para nós. Eu não falei todo o teu currículo porque ele é enorme, né?
mas a gente sabe da tua vasta experiência, não só de todos os estudos que tu já fez, tu já estudou, que tu já participou, mas também do teu currículo enorme, não só no transtornos alimentares, mas toda nesse estudo, nesse campo da neurociência. Tu quer falar um pouco mais sobre essa tua carreira, essa tua trajetória? Conta um pouquinho para nós como que tudo começou. Porque eu entendo que deve ser por aí que veio a ideia da idealização do exercício intuitivo. Estou falando certo? Sim, essa é a pista mesmo, Carol. Então, eu comecei a minha carreira dentro do assunto da psiquiatria e saúde mental por causa do interesse de seguir carreira acadêmica, né? Eu fiz minha pós-graduação, como você falou, aqui em São Paulo, na USP, e aí, pela observação dos transtornos alimentares, pela observação do tratamento que o Ambulim, aqui dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, oferece, eu fui desenvolvendo uma abordagem no campo da atividade física com esses pacientes, né? Então, a convite do coordenador lá do departamento, o Dr. Taki Cordaz, eu fui compor a equipe, que ainda não tinha gente da minha categoria, né, da minha profissão lá. Já existia uma equipe multidisciplinar. E aí eu fui observar logo quem? Os nutricionistas. Foram eles que primeiro me acolheram lá na equipe, né? E aí, como a nutrição e o exercício são duas áreas do conhecimento muito próximas, né, que andam muito juntas, então eu acabei ficando mais próximo dos atendimentos que os nutricionistas faziam com aqueles pacientes, tanto da anorexia, quanto da bulimia, quanto da compulsão alimentar. Então, eu acompanhei muitas horas de vários nutricionistas muito experientes com transtornos alimentares. E na época também, quem supervisionava lá o trabalho, né, que ainda supervisiona hoje, que é a Marlia Alvarenga, né, que ajudou a constituir o Ambulim. Então, assim, ela coordenava ali algumas atividades ainda, ela ainda estava em uma atividade com mais frequência lá dentro. Então, eu pude acompanhar algumas pessoas, né, que produziu aí várias referências bibliográficas sobre o assunto, como a Amália Alvarenga, a Fernanda Scaliuzzi, que também era uma outra nutricionista que desenvolveu várias frentes lá dentro do Ambulim, a Fernanda Timerman também, que vocês também levaram aí para nutrição uma vez, né? Junto comigo, que eu até viajei com ela até vocês, foi muito legal. E também a Fernanda Picciolaro, que hoje é uma nutricionista lá, a Alessandra Fábio, a Carol Costa, enfim, várias nutris que desenvolvem materiais aí de estudo, né, leitura para as pessoas. Eu pude acompanhar o trabalho de algumas dessas nutris. E aí, percebendo todo o manejo que o nutricionista que atua dessa forma, com a visão comportamental, né, precisa fazer com os pacientes, eu fui traçando paralelo, sabe, Carol, com a parte da atividade física. Então, eu fui desenvolvendo... às vezes o nutricionista usava aconselhamento, né, uma comunicação de aconselhamento. Então, eu fui ler sobre aconselhamento. Os nutricionistas se pautavam em aulas psicoeducativas, usando como referencial teórico a terapia cognitivo-comportamental, de você trabalhar esse campo cognitivo para as pessoas entenderem mais o quanto que os pensamentos e os sentimentos que elas têm naquele momento afeta o comportamento dela. Aí eu fui ler sobre isso, né? Algumas técnicas de entrevista motivacional. Aí eu fui ler sobre isso. Então eu fui fazendo essa associação de algumas teorias comportamentais que o nutricionista já estudava do campo da psicologia, né? E fui trazendo para a parte da atividade física. Então, foi assim que tudo começou, o trabalho de desenvolver
essa forma de discutir sobre exercício, de falar sobre exercício com os pacientes com transtornos alimentares. E aí, que hoje, né, depois de alguns anos, recebeu o nome de exercício intuitivo, né? Que vem inspirado também na nutrição, né? Que é o comer intuitivo. Pois é. Pois é, então Eu ia, assim, eu ia meu te trabalho é perguntar, pautado na eu ia te, per- nutrição. eu ia te perguntar se a relação do comer do exercício intuitivo com o comer intuitivo. Porque uma das ideias do comer intuitivo é se conectar com o corpo, é se respeitar, né? Se ouvir mais, estimular isso. E aí eu ia te perguntar assim, se faz parte do comer intuitivo ou se é uma inspiração desse comer intuitivo. Como que tu entende isso dessa forma? Uhum, uhum. A teoria do comer intuitivo, ela é um referencial teórico que embasa o trabalho do exercício intuitivo, né? Então, não é só uma inspiração, é também um embasamento teórico, né? Dentro das premissas do comer intuitivo, a Evelyn Tribole e a Elise Resch, que são as duas nutricionistas americanas que desenvolveram, né, essa abordagem da nutrição, elas colocam 10 princípios, né, para você se conectar melhor com o seu corpo, você ter uma relação mais pacífica com o seu momento de comer e com o seu corpo. E aí, um desses princípios é o princípio de você se exercitar e sentir a diferença, né? Então, elas também trazem, para quem não conhece o comer intuitivo, de uma forma didática, assim, resumida, é uma inspiração, é uma orientação, uma recomendação de você seguir uma nutrição de uma forma mais gentil com você mesmo, né? Então, esse termo também está lá na teoria da Evelyn, né? O nutrição gentil. E então, essa gentileza com você mesmo, esse momento de você se perceber com mais clareza, com mais consciência sobre o que move você, quais são os impulsos, as razões que movem você para o seu comer, elas listam várias orientações, né? Pautadas em evidências científicas também. E aí, um dos princípios, como eu estava falando, que é o princípio de você se exercitar e você sentir a diferença, tá lá descrito na teoria delas, né? Da Evelyn e da Elise. Então, desse princípio, eu fui desdobrando, né? E fazendo todo o trabalho. Eu fui usando alguns referenciais teóricos, como esses que eu falei, da psicologia, associado ao da Evelyn e toda essa parte da nutrição comportamental, para poder trazer uma abordagem de exercício intuitivo. Então, o nome realmente é inspiração. Comer intuitivo, a inspiração é ali, mas o comer intuitivo é mais do que uma inspiração, é um embasamento teórico do trabalho também. E na tua opinião, Paula, as redes sociais, essa imposição da mídia e toda essa questão onda fit, que não é de agora, mas que cada vez mais, né, vem aumentando essa exposição de redes sociais, blogueiras fit, exercício todo dia, tá pago. Quanto isso, na tua opinião, influencia uma prática de atividade física disfuncional, de um jeito que não é tão gentil assim com o próprio corpo? Você está me ouvindo ainda, né? Eu vi. Ah, era só para saber. Então, eu acho que influencia porque a gente já tem também algumas evidências científicas que apontam aí que algumas características individuais de cada ser humano fazem com que a gente se sinta mais ou menos influenciável, né? Isso tem a ver com muitos fatores, né? Não é só um jeito de ser, mas também tem a ver com a gente poder, a nossa cultura, como a gente foi criado, autoestima, o quanto que a gente é vulnerável ou não às informações que nos chegam, né? E o quanto que a opinião do outro também tem um peso importante nas nossas decisões, o quanto que o contexto
ou social, ele influencia nas nossas decisões, né? Em como, no meu modo de agir, no julgamento que eu tenho por mim mesma ou que eu acho que o outro tem por mim, né? Então, esses pensamentos, em algumas pessoas, afetam mais do que outras, né? Então, na rede social, isso acaba ficando de uma forma muito forte se a pessoa é vulnerável a essa influência, né? Se ela tem essa dificuldade de lidar com o que o outro pensa, o que as normas sociais impõem, se a pessoa acaba se sentindo vulnerável a isso, se ela atrela o valor dela a seguir essa onda, né, ou não, ou seguir alguma determinada dica de uma pessoa que eu valorizo muito, que eu confio muito, ou porque eu quero muito o corpo que aquela pessoa está mostrando que ela tem, então eu vou seguir os caminhos, os passos que ela seguiu para eu ter também aqueles mesmos resultados. Então, a pessoa acaba sendo influenciada de uma forma muito forte, né? E aí as pessoas acabam, às vezes, não ponderando a respeito do quanto que aquilo faz bem ou não para a saúde dela, porque às vezes é aquela história, né? Eu fico tão focada, tão concentrada em obter determinado resultado, que a pessoa acaba passando por cima desses limites do que é saudável. Então, nesse campo do exercício físico, tem um termo na literatura também que ajuda a gente nomear essa questão, que é o exercício quando ele se torna disfuncional, ou seja, traz um prejuízo para a nossa vida, seja psíquico, né, do campo mental, emocional, ou até mesmo do campo social, porque prejudica a minha agenda, prejudica minhas relações com os meus amigos, com a minha família, né? Porque o exercício físico ou aquelas regras para obter aquele corpo, aquele resultado que eu almejo tanto, ela é maior do que tudo, né? A prioridade master e não importa as outras coisas. Então a pessoa, o foco já muda para obsessão, não é mais foco, né? Já é obsessão. Então, aí isso faz com que a pessoa se prejudique. E a gente tem muitos perfis, né, Carol, no Instagram, que fazem as pessoas se sentirem, às vezes, menos, ou frustradas, ou desvalorizadas, ou ainda vem aqui fazer o que eu faço, ou vem aprender comigo, e a pessoa nem é profissional da saúde, né? E aí essas pessoas que são mais vulneráveis, ou que se sentem mais influenciadas, que permitem ser influenciadas, né? Elas acabam, às vezes, tendo consequências ruins para a vida delas, né? Porque do mesmo jeito que a gente tem pessoas que influenciam negativamente, a gente tem pessoas que influenciam positivamente, né? E qual é o limite, Paulinha? Me explica. A gente precisa alertar os profissionais, né, da saúde, no caso, nutricionistas que agora estão nos ouvindo, e como identificar que os próprios pacientes estão levando essa atividade física, essa prática de atividade física de uma forma não tão saudável. E porque a gente, na graduação, depois que eu fiz o teu workshop, eu aprendi, a minha experiência com transtorno alimentar também me deu essa oportunidade, mas o que a gente vê na graduação é o quanto o exercício físico beneficia, né, a saúde das pessoas. Pela produção de serotonina, pela produção de neurotransmissores e tal. E aí, hormônios do bem-estar, longevidade, tudo aquilo que a gente já sabe, né, na questão bioquímica e saúde do indivíduo. Uhum. Mas como que o profissional de saúde, mais especificamente a nutricionista, poderia estar identificando esse paciente que entende que o exercício é algo que ele faz todos os dias e que ele gosta? Qual é o limite de eu me exercitar todos os dias porque eu gosto e isso está realmente sendo um benefício para o meu organismo, tanto no âmbito emocional quanto fisiológico, né? Enfim, físico, mas também no ponto de vista do próprio profissional ser um bom exemplo, saber indicar
de uma forma... Claro que não é o educador físico que vai indicar o tipo de atividade física, isso é óbvio, mas a nutricionista, ela alerta muito isso, assim, tem que fazer exercício, tem que... Isso faz parte, né, de uma orientação. O como vai ser feito aí é uma outra história. Qual exercício aí é o educador físico que tem essa responsabilidade. Às vezes até o educador físico precisa, né? Então, se tiver alguém nos ouvindo, a ideia é que esses profissionais saibam como identificar e o que orientar para esse paciente não ir para um caminho exagerado, que não é de saúde. Sim, sim. Sim, porque às vezes até quando a gente está fazendo, quando tem pessoas fazendo esse exercício que a gente está chamando aqui de disfuncional, às vezes a pessoa recebe até reforço positivo do educador físico, do nutricionista, do profissional da saúde, porque ela está fazendo o que você falou, né? Uma coisa boa para a saúde. Então, como que a gente detecta? É muito legal essa pergunta. E assim, uma coisa que é importante a gente dizer é que todo profissional da saúde, ele pode encorajar as pessoas a fazerem exercício físico, né? Esse encorajamento, esse estimular a pessoa a ter um estilo de vida mais ativo, todo profissional da saúde tem direito de fazer. E vocês estão respaldados pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Então, o que é um órgão que regulamenta e que traz muitas recomendações gerais, né, sobre prescrição de atividade física para a minha área, da educação física, mas também para a medicina do esporte, para a área como um todo. Inclusive, é a instituição que a Organização Mundial da Saúde mais utiliza para trazer as suas informações, né, para a população do mundo todo. Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte respalda todos nós profissionais da saúde a encorajar as pessoas a fazer mais exercício e ter uma vida mais ativa. Porque o sedentarismo é muito prevalente na população ainda, né? Então, é importante todos os profissionais da saúde. Não dá para deixar que só o educador físico faça esse trabalho, porque é muita gente para o profissional de educação física sozinho estimular a fazer atividade física. Então, vocês, nutricionistas, são grandes parceiros dos médicos, enfermeiros, né? Psicólogos, diferentes profissões da área da saúde, sempre tem alguma orientação para as pessoas. A questão é que, em geral, sabe, Carol, as orientações vêm por causa do peso, que aí é o peso, né? Porque eu estou engordando e estou em fazer exercício. Então, as pessoas só lembram do exercício por causa do peso. Então, aí as orientações vêm impulsionadas por causa dessa questão, né? E aí, quando a gente traz o exercício intuitivo, a ideia é que todos nós possamos continuar estimulando o estilo de vida mais ativo, mas não por essa única razão do peso ou do controle do peso, manejo de peso, ou pelo medo de engordar ou evitar o engordar, né? Isso é uma das consequências do exercício físico. A questão é que aí só fica em torno disso, né? E aí todas as outras razões ou todos os outros efeitos que o exercício tem, as pessoas acabam nem conversando muito. Então, quando a gente entende que o exercício está disfuncional, que ele não está mais fazendo bem, vamos dizer assim, tão bem para a saúde, é quando ele está existindo na nossa vida para manter alguns comportamentos transtornados. Então, por exemplo, em termos de quantidade de exercício físico, a gente tem vários pacientes com transtorno alimentar que no quesito quantidade, eles estão dentro de um nível de atividade física saudável. Faz várias vezes por semana, algumas horas por dia, né, com uma intensidade moderada ali, correto. Para quem olha só a quantidade, se você for perguntar quanto que você faz, quantas vezes você faz aquela checagem, né, ali, assim, você vai falar, então você, olha, é legal, você faz exercício, né, que bom. Só que aí você não sabe o que está por trás dos pensamentos ali que geram aquele comportamento, ou os sentimentos que geram aquele comportamento. Então, não dá para a gente ficar só vendo a quantidade. A gente tem que ver a qualidade, a gente chama de um aspecto mais qualitativo também.
Então, às vezes, se a pessoa, você tem um paciente lá na sua consulta nutricional, né, e você pergunta como que está a sua relação com a atividade física? Então, você pode fazer essas perguntas. Por exemplo, ao invés de você só perguntar sobre quantas vezes por semana você faz, isso é uma pergunta que você pode fazer. Mas pergunta assim também, que pensamentos, que palavras que você associa a exercício físico? Aí você já vai ter um parâmetro, porque pode ser que a pessoa fale, medo de engordar. Ou pode ser que a pessoa fale, detesto. Ou pode ser que a pessoa fale, obrigação, né? Ou pode ser que a pessoa fale o contrário, pode falar prazer, alegria, satisfação. Então, quando a pessoa traz algumas palavras, quando você pensa em exercício agora, o que, que vem na sua cabeça, aquelas palavras ali já dá um termômetro para você entender se aquele exercício realmente, do ponto de vista mental, está sendo interessante para ela ou não, né? Então, não é só o parâmetro quantidade, mas sim também como que ela se sente perante ao exercício. E, especialmente, um ponto bem importante é quando ela deixa de viver outras experiências na vida dela para não perder o exercício físico. Então, faltar ao compromisso do exercício é algo gravíssimo, né? Uhum. Ou às vezes, quando eu falto, eu vou compensar fazendo o exercício de ontem e de hoje, né? Então, tem alguns sinais que é só na entrevista, né, na conversa, que você vai obter para fazer essa identificação se o exercício é disfuncional ou não. Perfeito. Então, daqui a pouco, se ele responde de uma forma negativa, a gente já sinaliza, já entende que está sendo um exercício que não traz tanto prazer, né? E aí, se não traz prazer, também não é saúde, não é? Enfim. Sim. Bom, mas e como transformar isso, né? Porque aí nós profissionais vamos ficar, eu sou advogada do diabo, né? Nós vamos ficar assim, tá, ele não tá gostando do exercício, mas eu preciso orientar. O que eu faço com esse paciente? Uhum. Como que eu já tive numa época que eu não gostava tanto de fazer exercício, depois eu me apaixonei, aí chegou a quarentena. Não foi tão rápido, demorou. Mas depois a gente fala de quarentena. Mas assim, tem uma época da nossa vida que a gente entende que a gente precisa fazer exercício, nós profissionais a gente entende que é importante que todo mundo faça exercício, mas até que ponto eu vou estar. Qual é a saída se o meu paciente está tendo um desprazer, ele não está se beneficiando com essa atividade física que ele escolheu, e eu, como profissional da saúde, preciso orientar que ele faça, ou pelo menos estimular, né? O que se faz com o paciente que está na nossa frente, mostrando que tem um pensamento, um sentimento negativo em relação àquele exercício que ele está se propondo a fazer? Uhum. Ótima pergunta. Então, assim, quando a pessoa traz vamos chamar assim didaticamente uma negatividade, né? Tem uma relação mais conflituosa ali com a prática de exercício. Convém, às vezes, se ela faz alguma prática terapêutica, por exemplo, da linha da psicologia, a gente pode estimular essa pessoa a levar, para que ela leve isso para o processo terapêutico dela, fala assim, poxa, você já se perguntou por que você tem tanta dificuldade de gostar de exercício ou de se permitir experiências de movimento? Você poderia levar isso para o seu processo terapêutico, né? Aí isso é uma alternativa, uma estratégia, né? Porque às vezes o que está por trás dessa questão de não gostar de algo tem a ver com memórias. Uhum. Então, por exemplo, às vezes tem questões, a Silvinha, né, já falou, sou eu a psicóloga, isso aí, né, Silvia? Então, nosso trabalho do exercício intuitivo está muito de mãos dadas com a psicologia também, não só com a nutrição, né? Porque é justamente a ressignificação do exercício que a gente precisa fazer na vida dessa pessoa. Então, a gente vai, como eu estava falando, né? Às vezes a pessoa tem memórias ruins com exercício, que é o que vocês também na nutrição veem, né? Memórias ruins com algum momento de comer, um comer em família que às vezes não é tão legal, porque a pessoa vai se sentir criticada, porque tem alguém que vai apontar, olha, você não devia estar comendo isso, você vai comer isso mesmo, aquele policial da comida, né?
que também é um conceito que está dentro do comer intuitivo. Então, essas memórias que a gente vê no campo da alimentação, ela também existe no campo do movimento. Às vezes a pessoa tem vivências anteriores, né, memórias de falta de habilidade, de pouca coordenação motora, habilidade motora, né? A pessoa não se sentia muito hábil ali no movimento, ou às vezes ela passou por alguma situação que ela se sentiu exposta. Eu tive vários relatos, sabe, Carol, lá no Ambulim, né, no programa de transtorno alimentar aqui de São Paulo, de pessoas dizendo que estavam, pessoas às vezes com sobrepeso, obesidade, né, uma condição de obesidade, e aí ela se sentia exposta, porque o professor falou que ela tipo assim, não fica igual ela, né? Ou apontar para ela, ou querer que ela seja a pessoa que tinha que fazer mais exercício, ou queimar essa gordura. Então a pessoa se sente exposta. Aí ela não vai gostar de exercício mesmo, né? Porque toda vez que ela pensa em exercício, ela vai ser remetida a sentimentos de frustração, de vergonha, né? Então, são emoções que precisam ser elaboradas no campo da psicologia, mas que, especialmente na nutrição, dessa abordagem comportamental que vocês realizam aí, vocês podem pelo menos jogar uma luz, né? Fazer um insight, chegar na pessoa de que, é verdade. E aí pode ser que ela até fale para você de uma memória negativa referente ao exercício, que aí vocês vão poder pegar e falar, olha, tá vendo isso? Talvez seja uma informação importante, porque que é uma barreira para levar você a se engajar no exercício. Então, seria legal você explorar isso no seu processo terapêutico, aí incentivar a pessoa a levar isso para o psicólogo, né? Mas tem outras questões que vocês, nutricionistas, dentro dessa abordagem do exercício intuitivo, têm muito a agregar. Como, por exemplo, da mesma forma que às vezes as pessoas pensam que eu só posso comer coisas prazerosas. É assim que é a vida, a gente come o tempo todo pelo prazer. Não é assim o tempo inteiro, né? As pessoas têm a ideia de que eu só posso fazer almoço, jantar prazerosos, né? Seria fantástico se a gente pudesse o tempo todo, mas às vezes eu não posso comer coisas, às vezes o que eu tenho para comer hoje, né? Às vezes tenho questões financeiras que limitam ali, tem tantos fatores que influenciam no modo de comer, né? Então, assim, o prazer ele é importante, mas ele não é o único fator. Então, para a pessoa descobrir o prazer no exercício físico, traçando paralelo, né, para o exercício físico, às vezes o nutricionista ele pode ajudar nesse momento de falar assim, olha, nesse momento talvez a atividade que te dá prazer você ainda não descobriu, então você vai ter que experimentar, você vai ter que permitir experiências para descobrir qual que você se encaixa melhor, que você se sente mais estimulado, interessado, né? Aí vamos supor, a pessoa fala, eu gostaria de fazer uma prática, sei lá, uma prática que ele ainda não tem condição de fazer. Seja porque não tem no meu bairro, seja porque eu não tenho dinheiro para pagar, por exemplo. Né? Isso é uma barreira muito frequente. Não tenho dinheiro para pagar aquela modalidade que eu quero fazer, por exemplo. Né? Então, a gente pode começar com o que nós temos. Então, uma forma de vocês estimularem também, aí fazer a pessoa se permitir pensar um pouco mais a respeito disso, é dissociar movimento de academia ou exercício físico. A gente falar mais de atividades físicas. Então, aí você pode perguntar, mas o que é atividade física e o que é exercício físico, né? Todo exercício físico é uma atividade física, né? Porque é uma atividade física organizada, estruturada, planejada, às vezes guiada por um profissional, né? Agora, atividade física, eu tenho autonomia para fazer atividade física. Eu posso sair para caminhar num parque, eu posso escolher ir ao supermercado a pé, eu posso fazer algumas estratégias no dia a dia para antes de eu chegar no exercício físico, eu ter uma vida mais ativa pelas pequenas atividades físicas do cotidiano. Então, isso é uma orientação bacana, sabe, Carol, dos nutricionistas darem também. De que, olha, se a pessoa detesta exercício, se ela tem muitas dificuldades, então não vamos pensar em exercício ainda.
vamos pensar em atividades físicas. Porque aí, aos poucos, com mais movimentos na vida dela, com mais pequenas atividades físicas sendo acumuladas ao longo de uma semana, pode ser que ela comece a sentir algumas mudanças na vida dela, alguma disposição, ânimo, um pouco mais de vigor. E aí ela vai poder naturalmente chegar no exercício, sabe? Só que as pessoas têm essa ideia de que ou é tudo perfeito, a academia, o lugar, o exercício que me dá super prazer, ou é nada. Não tem meio termo, né? Então, vocês podem ajudar elas a valorizar essas pequenas atividades físicas e elas serem acumuladas ao longo de uma semana. Porque isso também, muitas pessoas às vezes não valorizam, né? Acha que tem que fazer o exercício já intenso e tal para obter resultados. E não necessariamente. Se eu sou uma pessoa sedentária, eu começo a fazer pequenos movimentos no meu dia a dia, isso já impacta na minha saúde física e mental. Maravilha. E no âmbito da prevenção, Paula, a gente tem falado muito de rede social, a gente tem estimulado os nutricionistas a terem uma atuação positiva nas redes, principalmente no Instagram, que é onde a maioria dos nossos pacientes estão, pelo menos, né, das nossas alunas, enfim. E tem muita nutricionista esportiva que tem a intenção de estimular, de motivar. Como que seria uma participação nas redes sociais, né? Porque se a gente se ausenta, eu entendo que a gente abre espaço para quem não não está orientado, quem não tem o respaldo de estar, né, dando o verdadeiro incentivo. Então, de que maneira, vamos pensar juntas, né? Mas poderia ser uma participação das nutricionistas em geral, mas também principalmente das esportivas que fazem exercício e gostam disso, talvez por esse motivo, né, foram buscar a nutrição esportiva como área de especialização, enfim, mas de uma forma que vá prevenir, que vá incentivar ao mesmo tempo, mas com todo esse cuidado, né, de não estar estimulando o transtorno alimentar, um exercício não intuitivo, né, um exercício de uma forma punitiva, assim, de pagar aquilo que está devendo, porque comeu, enfim. Como é que tu imagina que poderia ser essa aba do destaque, sabe, que a gente coloca ali, o exercício, estou na academia, não sei o quê. Como é que podia ser isso de uma forma mais leve? A prevenção é a melhor estratégia, né? Porque como a gente conversou no começo da nossa conversa a respeito dos transtornos alimentares, são doenças psiquiátricas muito complexas e que geram tratamentos custosos, né? Só para uma pessoa, por exemplo, ficar bem de um transtorno alimentar, ela minimamente precisa ir ao psiquiatra, ao nutricionista que entenda dessa parte comportamental, né? Um terapeuta nutricional, um psicólogo. Então, pelo menos 3 profissionais no mínimo, né, para uma pessoa se tratar com transtorno alimentar. É um tratamento caro, né? Então, a prevenção é a melhor estratégia, com certeza, porque ela é bem menos custosa, né? E aí a gente entra numa questão que é você fazer um estímulo, você fazer uma abordagem sem causar danos. É muito delicado, porque às vezes a gente posta uma informação ou posta uma foto achando que vai inspirar, só que aí acaba gerando um dano, né? Então, realmente, é uma linha muito tênue. Os transtornos alimentares, eles têm essa complexidade maior que não existe nenhum outro transtorno psiquiátrico, né? Que é o fato de, às vezes, tem até uma máxima que a própria Malha Varenga comenta, às vezes, de que no transtorno alimentar, às vezes, nenhum tratamento é melhor do que um tratamento errado. Tamanha é a dificuldade de lidar com isso, né? Então, o que a gente costuma fazer dentro de uma linha de prevenção baseada em evidência, uma prevenção sem danos, é a gente poder falar mais sobre o corpo de uma forma diversificada, ou seja,
não atrelar que eu só a felicidade ou saúde a um biótipo corporal, a uma silhueta específica, né? Então, a gente poder falar um pouco mais da diversidade corporal, a gente poder falar mais de autoestima também, não necessariamente a silhueta, a autoestima, mas relacionada a valores, né? Ao jeito de ser da pessoa, como a pessoa pensa, o que ela tem de habilidade, e não necessariamente a silhueta ou ao peso, atributos físicos, né? As pessoas acham que a autoestima é você ter atributos físicos que são aí adjetivados como belo, né? Então, a gente começar a trazer essa informação de autoestima dissociada de silhueta e de atributos físicos, né? Que vai muito além disso. E também, além de você falar de autoestima e dessa questão de peso, de diversidade corporal, a gente poder trazer também uma discussão a respeito do comer, né? Que não necessariamente é seguir regras e listas e dicotomia do que pode ou não pode comer, né? Você trabalhar uma permissão de comer com moderação diferentes alimentos, né? E assim, encaixados com determinados momentos sociais. Então, se eu estou numa festa, eu vou comer coisas de festa. Se eu estou na minha casa jantando, eu vou comer uma outra coisa. Tem o contexto ali que norteia as nossas escolhas alimentares, né? Então, ter esse trabalho de informar e educar, né? Não só informar, mas educar a respeito das escolhas alimentares, do que está por trás de alimentação, com essa visão biopsicossocial. E da parte da atividade física, a mesma coisa, a gente trazer os exercícios e o momento de fazer exercício com uma forma de lazer. Isso é muito difícil das pessoas associarem exercício físico a lazer, porque elas associam a obrigação, um compromisso ali da agenda que precisa ser feito. Então, obrigação e compromisso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, é um passo da gente poder começar a estimular uma prática de atividade física. Acontece que as pessoas só ficam ali na obrigação, elas não caminham para outras razões, né? A obrigação é um passo inicial, mas aí depois eu posso, aos poucos, tirar isso como uma obrigação, na medida em que eu identifico o quanto que isso faz bem para a minha vida, e poder tornar isso um hábito, né? Então, assim, a gente não escova os dentes só por obrigação. A gente escova os dentes todo dia porque a gente acha gostoso aquele hálito, a gente quer ter os dentes saudáveis, né? A gente não quer ficar com cárie, a gente quer prevenir problemas. Então, a gente começar a pensar os comportamentos que a gente faz, eles têm um dado momento que eu posso iniciar aquele comportamento por causa de uma obrigação. Mas, aos poucos, eu ter auxílio, né, especialmente dessas teorias da psicologia, para que eu possa transformar esse comportamento, que a princípio pode ser uma obrigação, mas que ele se torne um hábito e não seja sofrido, né? Então, se eu encarar o meu momento ali, se eu influenciar as pessoas para mostrar para elas que o exercício não necessariamente é um sofrimento, mas ele pode ser um momento em que eu vou relaxar, que eu vou descontrair, que eu vou me divertir, que eu não vou pensar agora nos meus problemas, que eu vou cuidar do meu corpo e que eu vou ser a minha prioridade. Então, acho que postagens referentes a isso, né? Seria interessante ver nas redes sociais para as pessoas poderem se inspirar num exercício físico que não seja só pautado em pagar calorias, em compensar o que eu comi. Perfeito. E por falar em exercício, agora a quarentena impediu muita gente de fazer exercício. E o que a gente percebeu foi o desespero das pessoas. Aqui em Porto Alegre as academias ainda estão fechadas, na verdade elas abriram, depois fecharam de novo, então a gente realmente não está conseguindo ir na academia nenhuma. E aí muita gente tentou se adaptar, muitos conseguem, outros não, de fazer exercício em casa.
a gente viu um número bem grande de pessoas se lesionando, de pessoas se reclamando, e nesse contexto, qual seria a tua orientação nesse período? Eu preciso me orientar dentro de casa mesmo assim, já que eu tinha uma prática, sei lá, diária, ou eu tinha um hábito bem frequente, e até que ponto vai ser um prejuízo eu não continuar fazendo exercício nesse período que a academia está fechada. Aí eu fico em casa, eu fico deprimida porque eu não faço exercício, né? Então, qual seria a tua orientação? Ah, faz a atividade física online, faz em casa por conta, não faz, espera a academia abrir. Que a gente, né, não só como profissional de saúde tentando, né, orientar os pacientes, porque a gente está treinando de forma online, a gente também acaba, né, se deparando com isso, mas por nós também, por a gente estar mais em casa, por a gente também não estar fazendo exercício, como eu te falei, eu descobri o que eu gostava era de musculação, até então eu tentava fazer corrida e não dava. Aí quando eu descobri, eu consegui fazer uns 3 anos, assim, tipo, legal. Mas eu percebi também que eu gostava porque eu tinha mantido o hábito. E aí eu mudei de academia, aí eu comecei a fazer relacionamento. Então, é bem isso, assim, começou a ser prazeroso. Ressignificou pra mim. E aí, depois desse tempo, veio a quarentena. Aí eu ainda fico na dúvida, assim, o quanto eu tenho que me esforçar para fazer em casa, às vezes eu faço, mas eu tô meio que assim, ó, um dia eu faço um abdominal, outro dia eu faço um tríceps, sabe? Tá assim. Eu não me maltrato, tá, Paula? Não tô com o pensamento, mas eu sei que deve ter muita gente que tá se maltratando, né? Se chicoteando e se punindo porque não tá fazendo o que acha que deveria estar fazendo. O que a gente faz nessa quarentena aqui? Pelo menos aqui em Porto Alegre. Então, bom, o que eu poderia dizer é assim, realmente fazer o que a gente gosta talvez não esteja sendo muito possível nesse momento, né? Porque se eu gosto de musculação, por exemplo, a academia não está disponível, os aparelhos de musculação não estão disponíveis para mim nesse momento, né? Então, isso é uma coisa interessante. Às vezes, sabe, Carol, a gente acha que descobri o que eu gosto, então é isso e pronto. E a gente é sazonal também, né? Então, às vezes, não é porque eu descobri, por exemplo, que eu adoro natação, então só vou fazer natação, né? Então, assim, mas não dá para fazer natação agora. Então, você vai ficar de braço cruzado e não vai fazer nada. Então, a gente tem algumas permissões aí que a gente pode negociar dentro de nós, pensando que assim é temporário, não vai ser assim para sempre, né? Então, se é temporário, não vai ser assim para sempre, será que eu posso me permitir experiências novas? Por quê? Para as pessoas que já são ativas, então, como você, né, que você deu o seu próprio relato, que foi muito legal, você já descobriu o que você gosta. Então, você sabe que quando você puder ter acesso de novo àquilo, você simplesmente vai só começar, né? Retomar. E pode ser que você descubra que não faz mais sentido a musculação para você naquele momento. Talvez você precise agora de aulas de dança, você precisa de outras aulas. Então, aos poucos, a gente também tem que quebrar essa ideia de que uma vez que eu descobri a modalidade perfeita, vai ser essa pro resto da minha vida. Não, a gente muda de ideia, a gente se desfala às vezes também, né? E a outra questão por mais que, às vezes, se eu não descobrir ainda qual é o meu exercício, né, que é o oposto do seu exemplo agora, né, a pessoa que ainda não fazia, pode ser que no online ela esteja se descobrindo. Porque se ela tem muita dificuldade de lidar com o corpo, se ela tem dificuldade de se expor, se ela tem vergonha, o online vai ser um perfeito momento dela iniciar, dela dar o pontapé inicial, né? Porque daí ela vai estar no conforto da casa dela, ela vai estar ali tranquila, né? Não vai precisar se deslocar. Se deslocamento e distância era uma questão para a pessoa, o online quebra isso também, né? Essa barreira. Então, tem muitas barreiras que o online quebra, para muitas razões que impedem as pessoas de se exercitar. Então, eu vejo que, mesmo num mundo pós-Covid aí, né, que a gente não sabe ainda quando vai ser, mas nessa fase, quando a gente puder ir voltando às atividades
fora da nossa casa, eu acho que o online vai permanecer, porque para muitas pessoas essa logística na agenda funcionou, né? Então a gente até queria aproveitar para deixar o convite para vocês conhecerem o online que o exercício intuitivo está oferecendo também. A gente trouxe uma prática que chama Corpo Ativo, né? Um programa de exercícios físicos que você faz da sua casa, aulas ao vivo. A gente não optou por não ficar gravando apenas as aulas, e sim a gente tem interação, porque a gente promove, né, o exercício com supervisão. A gente criou um modelo em que os professores ficam ali dando suporte para a pessoa ter uma boa biomecânica e evitar lesões, como Olha que você maravilha, falou, dá para né? indicar para os pacientes também. Sim, por favor, indiquem todos. Venham fazer o corpo ativo. A gente tem aula de terças e sextas de manhã e Ai, que terças e legal. quintas à noite, né? A pessoa pode escolher fazer à noite, fazer de manhã, ou fazer um dia de manhã, um dia à noite. Então, é 1 hora de aula, são 60 minutos de aula. A gente está sempre em 2 professores. E a gente tem um cuidado, sabe, Carol, de semanalmente fazer uma reunião entre os professores, discutir os exercícios, para que todos se sintam aptos de fazer exercício, corpo magro, corpo gordo, não tem, todo mundo vai poder ser incluso lá. E aí a gente faz meditação no final também. Então, tem aquela prática de atenção e contemplação com o corpo que a gente faz para fechar a nossa sessão. Então, todos aqui, quem falar que é da Nutrisoma, já tem uma aula convite aí Uau. para experimentar sem compromisso, que vocês são super parceiros do exercício intuitivo aí em Porto Uhum. Alegre. Só dizer que é paciente de vocês, já pode fazer uma aula sem compromisso para conhecer, tá bom? Que maravilha! Não, olha, eu fiz a pergunta super assim, né? Bom, A gente não ótimo. combinou nada, hein? Não, nada. Muito bom. E a última pergunta que eu queria te fazer, a gente tem divulgado bastante nosso curso do dia 25 de setembro de comportamento alimentar, aspectos psicológicos que a Silvia vai dar, eu vou dar a parte de nutrição comportamental, mas eu e a Silvia, a gente fez o teu curso, a gente aprendeu no workshop, né? Então, muito das coisas que a gente vai falar no curso, a gente também aprendeu contigo. E aí a gente quer te perguntar quando que tu vem, se tu não vem, se agora é online, se o teu workshop vai ter de novo, me conta mais sobre isso, porque quem está assistindo e ainda vai assistir vai virar um IGTV, vai querer saber, porque com certeza depois de tanta informação, né, Paula, bacana, com certeza vai ter gente querendo saber sobre todo esse conhecimento a mais que tu pode contribuir. Ah, legal. Ó, tem uma pessoa aqui que faz o corpo ativo, a Rose, falando: olha, eu aqui, hoje tem aula. Legal, Rose. A do Quintal do Brinquedo, ela é a Rose. Obrigada por você estar aqui, viu? Então, olha, não tenho data para ir em Porto Alegre, porque agora eu tenho data. Tudo fechado. Eu não tenho data para nada, né? Tipo assim, eu preciso pelo menos descobrir quando que eu vou voltar ao normal. Mas, assim, a gente está no novo normal, né, na verdade. A gente tem na verdade, estamos num novo normal, né? Então, assim, eu não tenho data ainda para o workshop. O workshop que a gente fez o ano passado foi super legal em Porto Alegre. O pessoal de Porto Alegre, eu adoro vocês. Já saio daí. Eu tenho uma das minhas mentoras principais no campo da meditação, ela é de Porto Alegre, né? Então, eu tenho um carinho muito especial por essa terra. Trabalho com gente daí, que é daí, tá aqui nas minhas equipes em São Paulo. Então, eu gosto muito de vocês. E, assim, com certeza, na primeira oportunidade que tiver, a gente constrói esse workshop. Eu não criei o workshop online, mas pretendemos fazer um evento online do exercício intuitivo, o primeiro evento do exercício intuitivo. Em breve vai sair nas redes sociais aí, acho que vai dar certo de fazer em setembro, para a gente trocar um pouco de figurinha, um bate-papo, sabe? Sobre o exercício físico, tipo, não estou conseguindo fazer, o que que eu faço? Né? O que que eu faço? Eu não gosto de fazer exercício. Então, a gente está estruturando um bate-papo. Primeira vez que eu estou falando desse bate-papo, hein? É informação confidencial. Privilegiada, aliás. Tá entre nós.
Em breve, quando a gente definir tudo, eu vou deixar vocês saberem para vocês divulgarem aí, que vai ser um bate-papo gratuito que a gente está planejando de fazer. Nos marca que a gente reposta. Pode deixar que eu marco sim. Querida, nós estamos terminando, a gente tem, ó, nos últimos 3 minutos. Foi Tá. maravilhoso conversar contigo, sempre é, né? A gente pensa assim, mas eu já... Não, a gente sempre aprende, é sempre uma troca muito boa. Eu queria que tu deixasse o teu último recado, a tua última mensagem, o que tu quer que fique para essas nutricionistas que estão te ouvindo e estão maravilhadas com todo esse conhecimento e querem aprimorar esse conhecimento e saber o que elas podem contribuir nessa questão de saúde mental, nutrição comportamental e em si. Quero agradecer todos que estiveram aí, né? Algumas pessoas que eu conheço, Martinha, a Silvia, um monte de gente aí que eu não estou vendo os nomes aqui passando, mas quero agradecer a atenção, já deixar meu agradecimento para quem for assistir essa live gravada também. E assim, dizer que seja um nutricionista, seja um psicólogo, seja educador físico, enfim, se você escolheu ser um profissional da saúde, saiba que encorajar as pessoas para elas serem mais felizes e terem mais qualidade de vida, independente de questões de silhuetas ou tamanhos de corpo ou peso corporal, pode transformar muito a vida das pessoas. Então, que a gente possa ter um pouco mais, ser mais regido pela sensação de bem ser, bem viver, de ser mais feliz e de ter mais relações gratificantes na vida do que só buscar questões estéticas e a gente poder ampliar a nossa visão de saúde a respeito disso e assim poder ver as pessoas muito mais do que a aparência delas, porque tem muita gente boa e bacana e muito importante e especial aí que não está podendo ter a sua voz escutada porque não se encaixa num determinado perfil de corpo. Então, que a gente possa quebrar um pouco esses preconceitos. Existe muito preconceito em relação a questões mentais e psiquiátricas. As pessoas sofrem muitos estigmas, muita gente que sofre de transtorno, que sofre de problema mental e é taxado de falta de força de vontade. Então, a gente precisa repensar um pouco o que a gente entende sobre saúde e poder dar mais as mãos e sermos facilitadores, né, do processo de mudança das pessoas. Essa é a minha mensagem final. E agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. Gostei muito de bater esse papo com você. Espero que as pessoas possam se beneficiar aí um pouco. Já estão se beneficiando, já estão dizendo amaram, maravilhosas. Foi muito bom. Não foi só eu que amei. Querida, obrigada. Muito, muito, muito feliz que tu aceitou. Obrigada, Carol. Fiquem bem aí em Poá, hein? Tá bom, beijão. Beijo, tchau. Tchau.